e que Deus em Cristo essa noite Ele possa nos abençoar, dando continuidade àquela reflexão que tem como título 7 chamadas que nós iremos encontrar nos evangelhos. A primeira chamada do qual a gente tinha falado era a chamada para a salvação, e a segunda, chamada para a consagração, e a terceira chamada que a gente vai estar falando aqui essa noite, pela misericórdia do Senhor nosso Deus, a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 24. Que tipo de chamada é essa? Chamada para renúncia. Chamada para renúncia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Repetindo o Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24, que fala a respeito da terceiro tipo de chamado. Nós fomos chamados primeiro para a salvação, segundo para uma consagração, ou seja, dedicação, e terceiro, nós fomos chamados para renúncia. E só nesse trecho que a gente achou aqui, no capítulo 16, verso 24 de Mateus, a gente vai achar 3 coisas muito interessantes que a gente queria compartilhar convosco aqui essa noite, que vão fazer parte dessa reflexão, né? E a primeira coisa qual é? É que a Bíblia vai dizer o seguinte, ó: E quem quiser vir após mim, é interessante que Jesus vai dizer assim, ó, vai dar uma opção, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, ou seja, ele está fazendo um convite. E a gente tinha falado algumas reflexões atrás, a respeito do quê? Do porquê de muitas pessoas não conseguirem atender esse chamado, quem quiser vir após mim. E por que muitas vezes, muitos de nós não conseguem atender a esse chamado? Jesus convida: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Por que muitos de nós não conseguem fazer isso? Sabe por quê? A gente estava parando para meditar. É porque o nosso Jesus Cristo ele é muito verdadeiro. Porque logo após ele fazer o convite do quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ele vai logo dizendo o quê? Ele vai logo falando uma verdade. Jesus ele não vai mentir para mim e para você. Então por que muitos de nós não consegue atender esse chamado? Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. É porque Jesus, após fazer esse convite, ele vai falar das consequências desse seguir, dessa renúncia. E o texto vai dizer o quê? É tomar uma cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Porque muitos de nós não conseguem atender a esse chamado que Jesus Cristo ele faz para uma renúncia. Por quê? Sabe por quê? É porque Jesus Cristo ele não mente. Ele fala logo a verdade. Olha, eu estou te fazendo esse convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E por que muitos hoje não conseguem atender esse chamado, mas conseguem atender outro tipo de chamado? Por quê? Porque muitas vezes a culpa é nossa. Você pegou bem um pensamento? Existem, por exemplo, 2 tipos de chamado que a gente vai estar vendo hoje no meu evangelho. Primeiro, é aquele em que a gente prega a verdade que Jesus falou, fala a respeito de uma negação de si mesmo e de uma cruz. E existe outro o quê? Outro em que as pessoas vão inventar coisas que não tem nada a ver. Uma das coisas qual é? As pessoas vão tirar a questão da renúncia e a questão da cruz. O que a gente entende por cruz aqui? Dificuldades e tribulações. E alguém vai dizer o seguinte, ó, pega bem o pensamento, a gente está tentando falar um pouco devagar, né? Por que muitos não conseguem atender esse chamado? Sabe por quê? É porque Jesus Cristo ele não mente. Ele chega logo dizendo assim, ó: quem quiser vir após mim, você me siga. Mas vai ter uma coisa que vai acontecer como consequência desse me seguir. Você tem que se renunciar a si mesmo e vai tomar a sua cruz. E muitos hoje têm feito algo contrário. Tem o quê? Tem distorcido esse chamado. Tem tirado a cruz e a questão da renúncia. É por isso que muitas vezes, hoje, muitas pessoas estão mudando a mensagem do Evangelho. As pessoas estão distorcendo esse chamado. Porque muitos de nós hoje não estão conseguindo atender esse chamado, porque Jesus não mente. E existem muitos por aí que estão mentindo, pregando um evangelho falsificado, que não fala mais de cruz nem de renúncia. Ah, irmão Messias, mas a cruz, mas a salvação, ela não é por obras. Assim nos fala a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2:8. A salvação não é por obras, mas mesmo a salvação sendo pela graça, nós entendemos que existe uma série de consequências que vão seguir essa nossa decisão. Qual é? Jesus falou aqui no verso 24, capítulo 16 de Mateus, vai falar de cruz e de renúncia. Então, porque muitos não conseguem, hoje, muitos de nós não conseguem atender esse chamado, por quê? Porque Jesus Cristo ele não mente. Muitos são impactados com essa verdade. No Evangelho de João, existe um momento em que Jesus vai dizer assim, ó: no mundo tereis tribulações. Então, por que muitos de nós hoje nem conseguem pregar
o evangelho verdadeiro, nem consegue atender a esse chamado de Jesus Cristo. Sabe por quê? É porque o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele não mente nem para mim, nem para você. Às vezes as pessoas estão pregando um evangelho aí, preocupando apenas em juntar multidões. Mas por quê? E essas pessoas têm até conseguido, por quê? Porque elas têm tirado a cruz e têm tirado a questão da renúncia. E por que que muitos de nós, não conseguem atender esse chamado? Por quê? Porque Jesus Cristo não mente. Ele vai falar do quê? Se você quiser vir após mim, venha. Mas vai acontecer uma coisa. Vai haver o quê? Você vai ter que fazer algum tipo de renúncia. Você vai carregar uma cruz. E o que é essa cruz? São as dificuldades e tribulações que nos acompanham nesse chamado. Irmão Messias, é interessante a gente falar dessas coisas? Não é teologia do sofrimento, não. Sabe o que é isso? É você mostrar para a pessoa que a salvação ela é verdadeira. Mas até que nós venhamos a alcançar o fim da nossa carreira, muitas dificuldades vão acontecer. Então, porque muitos de nós não conseguem atender esse chamado, é porque Jesus Cristo não mente. Às vezes nós, alguns pregadores do Evangelho estão mentindo, né? Estão tirando a cruz, estão tirando a renúncia, mas Jesus Cristo ele não mente não, ele é verdadeiro. Ele diz assim, no mundo tereis tribulações. E a outra parte desse texto que é muito legal, qual é? É a seguinte, renuncie-se a si mesmo. E o que a gente renunciar a nós mesmos? A gente entender que mesmo por mais espiritual que a gente seja, que eu e você sejamos, ainda assim vai haver uma batalha. Vai haver uma batalha que vai acontecer dentro de mim e você. É o seu lado espiritual querendo dizer sim e o lado carnal querendo dizer não. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o verso 16 que vai dizer assim, ó, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O que é que esse texto está falando? É porque existe uma batalha. E esse negar a si mesmo tem a ver com isso. Com essa batalha que muitas vezes acontece no nosso interior, do dia a dia. Às vezes você está querendo fazer uma coisa, você está querendo orar, você está querendo ler Bíblia, você está querendo atender o chamado do Senhor. Mas fica aquela coisa puxando você para trás, puxando assim você para trás. O que é isso? É a nossa natureza carnal, que todos nós temos. Mas, irmão Messias, tem como a gente conseguir alcançar sucesso na renúncia? Tem sim. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor nosso Deus. Isso é perfeição? Não é perfeição, não. Porque nós entendemos que mesmo a gente caminhando no Espírito, aqui a gente vai cometer alguns tropeços. Mas o que é que nós entendemos? Nós entendemos que quando nós nos abastecemos com a presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir reforçados para poder o quê? Obter êxito nessa renúncia. E a segunda parte aqui qual é? Ele vai dizer assim, ó, tome a sua cruz. Ele não vai dizer assim não, ó. Pegue a sua cruz e dê para outro. Ele vai dizer assim, cada um tome a sua cruz. E o que é a cruz que a gente entende aqui? São as dificuldades, as lutas diárias que a gente tem com nós mesmos, com o ambiente que muitas vezes nos cerca, né? E é interessante que esse texto aqui está fazendo o quê? Um convite também a um tipo de responsabilidade pessoal. E que responsabilidade pessoal é essa? É de cada um de nós carregar a sua própria cruz. E é interessante que muitas vezes, nós não estamos muitas vezes querendo carregar a nossa cruz, não. A gente está às vezes querendo fazer o quê? A gente está querendo entregar nossa responsabilidade para outro. Vou dar um exemplo aqui de que muitas vezes nós não estamos querendo carregar a nossa própria cruz. E às vezes nós estamos até botando para os outros, né? Como se a gente não quisesse assumir a responsabilidade. Questão de chamado, né? Às vezes Deus ele tem um chamado na vida da pessoa. E a pessoa, tem até uma brincadeira que às vezes as pessoas fazem, né? Quando você vai lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e alguém vai dizer assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. E muitas vezes o que a gente está dizendo? Totalmente o que está contrário no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. A gente está dizendo, em vez de a gente dizer assim, eis-me aqui, não, envia-me a mim, a gente diz assim, ó, eis-me aqui, envia outro. E muitas vezes nós estamos fazendo isso. Nós não estamos querendo tomar nossa cruz. Muito pelo contrário, a gente está querendo pegar o peso da nossa chamada e da nossa responsabilidade no mundo espiritual e estamos querendo passar para outra pessoa. Mas que não venhamos a fazer isso nessa noite, né? Que cada um de nós nessa noite possamos ter essa atitude de pegar a nossa cruz e prosseguirmos nessa caminhada. Então essa reflexão, ela teve o quê? Foi baseada em 3 pontos. O primeiro qual é? Por que muitos de nós não conseguem atender o chamado da renúncia? Por quê? Porque Jesus ele não mente. Ele vai dizer o seguinte, ó, vem, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Às vezes a gente mente. Às vezes eu minto, às vezes você mente. Nós estamos tirando a cruz, estamos tirando a renúncia, mas Jesus não mente não. E pelo fato do nosso Jesus ser verdadeiro nas páginas do Evangelho, muitos não conseguem atender ao seu chamado. Segundo qual é? Renunciar a si mesmo. Está apontando para o quê? Está apontando para uma luta que acontece no nosso interior. Né? Que muitas vezes o teu lado espiritual está querendo fazer uma coisa e o teu lado carnal não está querendo. Mas o que a gente entende? Que quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós até não podemos alcançar a perfeição.
mas nós vamos o que? Obter êxito. Um êxito maior do que é concernente à nossa caminhada. E segundo, tome-se a sua cruz. O que é tomar a nossa cruz? É um convite a uma responsabilidade pessoal, né? E o que é que acontece aqui? Muitas vezes nós não estamos querendo tomar a nossa cruz, muito pelo contrário. Estamos querendo evitar para os outros, né? O peso da chamada, o peso das dificuldades, né? Mas que Deus em Cristo essa noite, Ele nos dê condição de quê? De atendermos o Senhor Jesus Cristo no que é concernente o chamado por uma renúncia. No que é concernente o que é a questão da renúncia e no que é concernente tomar o peso da nossa cruz, tomar a nossa cruz. E que Deus em Cristo Ele continue abençoando a nossa noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém.